Agora, 7h30. Destaque internacional. O plano do presidente norte-americano Joe Biden de vacinar 70% da população adulta dos Estados Unidos com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 até o domingo, 4 de julho, dia da independência do país, não foi alcançada. De acordo com o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o país possui cerca de 67% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Tendo em vista a população total, o país tem 54,7% de vacinados com ao menos uma dose e 47,1% com o esquema vacinal completo. 2 minutos, Ana. Vitor, o Dr. Martin Kulldorff, que é epidemiologista da Universidade de Harvard, professor de medicina lá, ele cantou essa pedra há mais ou menos uns 3 meses e ele disse o seguinte: a pressão que está sendo feita de uma maneira cega para que as pessoas se vacinem sem questionamento, para que a vacinação ela atinja crianças, adolescentes de qualquer idade, sem o menor questionamento, isso vai trazer uma repulsa preocupante em relação a essa vacina e outras. E está aí o que o Dr. Kulldorff tinha medo, agora está acontecendo, porque a pressão é muito grande, ninguém pode questionar. Nós tivemos semana passada uma mãe no Senado americano aí relatando os problemas da filha de 13 anos que fazia parte do grupo de testes da vacina Pfizer e que já está aí há 5 meses e entra e sai de hospitais e ninguém pode questionar. Ela foi até o Senado exatamente reportar tudo isso e é exatamente esse o problema. A espiral de silêncio vai afastar as pessoas do que pode ser uma das armas aí a longo prazo. Essa vacina ainda faz o seu caminho científico aí na fase 4, que é exatamente o tempo, né, das vacinas, e as perguntas têm que ser feitas. Só lembrando que a semana passada o CDC fez uma reunião de emergência para rever esses números, o que está acontecendo com os altos casos de miocardite em rapazes de 13 a mais ou menos 20 anos. Então, agora o CDC tem uma diretriz ali de que é preciso tomar cuidado com a vacinação em crianças e adolescentes. E há 2 semanas, a própria OMS atualizou a sua diretriz e diz que não recomenda vacinas para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Então, essa espiral de silêncio vai ser prejudicial para agora e também para as futuras gerações em relação a essa vacina e a outras. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto. Pois é, logo antes dessa recomendação da OMS, nós vimos o polêmico, para não dizer folclórico, Dr. Anthony Fauci, que está sob várias suspeitas após aquele caso do vazamento dos e-mails, em que ele se contradiz, né, coisas que ele sabia em privado, ele contradizia em público. Pouco antes dessa resolução, nós vimos ele afirmando que crianças pequenas, abaixo de 6 anos até, deveriam se vacinar. O que é isso? Como posso me sentir confiante diante de uma autoridade, que é assessor de saúde da Casa Branca, afirmando desta maneira leviana uma proposição desse tipo? Então, nós temos exatamente isso. Como a Covid tem atacado essa faixa etária? É compatível com uma campanha de vacinação sôfrega, de vacinas experimentais, com seus riscos ainda não totalmente conhecidos, com os casos de miocardite ainda em estudos? É compatível esta vacinação em massa de crianças que a própria OMS vem negar? É por isso que você não consegue uma cobertura abrangente, porque a população está desconfiada. Bom, a gente vai seguir nesse tema, estamos só esperando aqui o retorno das nossas afiliadas do rádio. Agora sim, a gente recebe aqui então você que nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Depois de um rápido intervalo, falávamos aqui no intervalo sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos. A meta que foi anunciada pelo presidente americano Joe Biden de vacinar pelo menos 70% da população adulta do país até o dia da independência, 4 de julho, ontem, este domingo, não foi alcançada. Queremos ouvi-lo também, José Carlos Bernardi. Temos 1 minuto e meio, Bernardi. Vamos lá. Olha, esse é o perigo de você traçar uma meta ousada, né, e dar um prazo para se alcançar. Eles traçaram uma meta ousada, os americanos são ousados e traçaram uma meta ousada de 70% da população ser vacinada até 4 de julho e não se alcançou.
67% da população adulta foi vacinada. Agora, ainda as vacinas estão sob suspeição. Ainda paira sobre as vacinas um monte de pontos de interrogação. Nós não sabemos até que ponto estas vacinas são eficientes e até onde elas mexem no organismo das pessoas no longo tempo, num prazo esticado. Vamos lá, eu falei agora há pouco em 2041, como o seu filho de 18 anos hoje estará em 2041 com essa vacina. Qual a reação que o seu organismo vai ter por causa desta vacina? Então, uma vacina feita assim, tão às pressas, claro, a medicina está avançada, muito avançada, mas estudos biológicos com o corpo humano não se leva 3 meses. É preciso de mais tempo, precisa ver as reações. A gente sabe aí, muitas pessoas foram vacinadas e acabaram adoecendo depois da segunda dose. Outras ainda perderam a vida. E tem gente que tem estudos lá em Israel, no Canadá e nos Estados Unidos. Crianças ou jovens que foram vacinados desenvolveram doenças cardíacas, miocardite. E tem pessoas que tiveram reações alérgicas, ficaram tremendo, tiveram problemas de saúde. Até que ponto estas vacinas que estão sendo aplicadas na humanidade são seguras? Bom, vamos viajar no tempo? 2041. Nós vamos olhar para trás e o tempo vai nos falar. Ana. Mais uma vez, Vitor, a gente tem sempre que enaltecer aqui a autonomia médica. As pessoas, elas estão querendo que haja uma vacinação em massa, e nós estamos falando cega, sem nenhum questionamento, e nós estamos falando de médicos renomados como o Dr. Kulldorff, mas também o Dr. Robert Malone, aí, inventor da tecnologia de RNA mensageiro, e ele dizendo que é preciso mais estudos em relação a essa vacina, a essa tecnologia em crianças e adolescentes. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque não são jornalistas, celebridades ou apenas pessoas comuns fora da área de medicina questionando essas vacinas. Nós estamos falando de médicos renomados, como o Dr. Luc Montagnier, também francês, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina pelo descobrimento aí do vírus HIV. Eles estão com medo dessa espiral de silêncio que o mundo está sendo colocado e não questionar uma vacina que foi feita a toque de caixa. Por isso que a gente não pode entrar num combo perigoso, que é a espiral de silêncio e a guilhotina aí dos jacobinos virtuais para autonomia médica. Isso é suicídio.